Fala, rapaziada, estamos começando o episódio 21 do PelotaCast para repercutir, né, a derrota do Grêmio na Copa do Brasil, talvez já esperada, né? O início atropelado que essa derrota vai ocasionar na temporada 21 para o Grêmio, e também o início do Colorado, né, que ontem perdeu também pro São Luís, então também não está tendo uma vida tão fácil nesse início de 2021. Pelo lado gremista, a gente tem o meu amigo Alexandre. E aí, Alexandre, como está? Abalado, conformado? E aí, Henrique? Olha, muito mais resignado do que abalado, porque já era esperado, né? Exceto a galhofa da gurizada aqui, a gente sabia que era praticamente impossível pela temporada que o Grêmio fez, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, então também um abraço pro Portinho, pro Guilherme e para todos os ouvintes. Como bem disse o Alexandre, a gente está mais uma vez também com os meus amigos colorados, Portinho, Gui, e aí? Estão felizes? Estão divididos por o Inter também não estar ajudando tanto nesse início, ou não estão dando muita bola? E aí? Fala Henrique, fala Alexandre, fala Guilherme, meu amigo colorado nesta bancada. Um abraço também a toda a audiência, né, que nos acompanha mais uma vez nessas jornadas de PelotaCast. E claro que estou feliz, estou muito feliz, né? O Grêmio também me ajuda a curar as minhas cicatrizes, né? Cicatriz que estava aberta na última semana. Mas, graças a Deus, quem ri por último sempre ri do Grêmio, né? Então, com certeza, é um novo recomeço para as duas equipes, para os dois plantéis, para as duas diretorias, né? Finalmente, estamos colocando o pé na temporada 2021, já quase em abril. Então, acho que, de um resumo geral, nessa minha primeira manifestação, é que a temporada começa melhor que a última, na minha visão, para o Internacional, e para o Grêmio começa pior que a última. Então, talvez a gangorra esteja virando. Tá no mudo aí. Boa observação. Isso é um aviso do destino. O que eu estava falando comigo mesmo é como se eu estivesse falando com a minha consciência estivesse falando. Vamos falar sobre o elefante na sala. Vamos começar com a derrota do Grêmio. Bom, Alexandre, primeiro eu acho que eu vou deixar tu falando, tu desabafa, porque eu acho, a minha percepção foi essa desde que acabou o jogo, que eu acho que tu ficou muito mais indignado do que eu, assim, eu acho que eu já estava muito mais conformado com tudo que aconteceu. Então, primeiro pode começar falando aí, e depois eu dou a minha visão sobre o que aconteceu e sobre o que acontecerá, na minha opinião, ou as coisas que eu enxergo que eu acho que acontecerão. Não, pior que eu tô bem tranquilo, assim, acho que talvez o que eu mais me indignei realmente foi com a escalação no início, que no fim acabou não sendo não foi tão prejudicial ao time, né, porque quando eu vi o nome do Tassiano, de fato eu fiquei, assim, realmente embasbacado, porque realmente me mostrou mais uma vez que quem está trabalhando internamente no Grêmio está fora da realidade. Mas ele colocou o Tassiano ali no lado direito, o Alisson mais centralizado, que acabou não trazendo tanto prejuízo ao time. Acho até que o Grêmio fez bons 10 minutos. Bom, é o que dá pra dizer, né? E acaba que depois o Palmeiras dominou naturalmente o jogo. E aí eu sei que a gente tem uma discordância nisso, né? Depois tu vai falar mais, né, Henrique? Mas pra mim o Maicon, ele prova absolutamente que ele é um ex-jogador, não tem condição, ele não tem condição mais de jogar futebol em alto nível e intensidade, não tem condição. O Grêmio ficou com um buraco na meia cancha, principalmente ali realmente ali na parte onde ele deveria estar, ele e o Mateuzinho, tanto que os dois zagueiros foram amarelados, né? O amarelo do Kahneman principalmente foi muito isso, não tinha proteção à zaga absolutamente nenhuma, e aí o Palmeiras passeou ali com o Rony, com o Rafael Veiga, com o Wesley, então foi muito fácil pro Palmeiras jogar. E aí, o grande erro do Renato, pra mim, tá em chegar no intervalo, não ter mudado isso. Não ter mudado isso e não ter mudado outra coisa também, né? Obviamente, que é a entrada do Ferreirinha. Podia escolher quem ele ia tirar. Podia escolher o Tassiano, podia escolher o Alisson. E, principalmente, o pior jogador em campo de novo, que se chama PP, que
pelo amor de Deus, vá embora, não fique mais no Grêmio, por favor, você não merece usar a camisa do Grêmio, não merece, pela tua falta de integridade no clube, não, de verdade, falta de integridade e moral para jogar com a camisa do Grêmio, não entendeu o que é o Grêmio, então, sinceramente, pode ir embora. E ele não usou o Ferreirinha, então, né, nesse momento do intervalo, e aí aconteceu o que estava na cara, o Grêmio ia tomar um gol. Como é que tomou? Rafael Veiga passou pelo Maicon, como se o Maicon tivesse 70 anos e ele tivesse 20. Foi uma coisa assim constrangedora a forma como ele passou pelo Maicon, passou por mais um ali, acho que o Tassiano deixou pra trás, arrumou o contra-ataque e o Palmeiras fez 1-0, com 7 minutos. Ou seja, quando o Renato poderia ter mudado o jogo, ele não mudou. Aconteceu o que ia acontecer logo, porque no primeiro tempo o Palmeiras já dominava. Então, depois disso, basicamente o jogo se desenhou aí com o Palmeiras melhor. O Grêmio não chutou uma bola em gol nos 2 jogos, inclusive o Everton, não me lembro de uma defesa do Everton. Então, mais uma vez o Grêmio perde numa fase eliminatória sem se mostrar nem competitivo, assim como foi contra o Flamengo, assim como foi contra o Santos e agora também. Então tem muita coisa errada e tem muita coisa para ajustar em 2021. Algumas dessas coisas parece que o Grêmio está começando, né, a abrir os olhos, né, já não tem vai ter um novo... Não sei se vai ter um novo executivo de futebol, mas o executivo, Paulo Luz, né, já saiu, já mudamos a preparação física, mas tem que mudar muito mais, porque é isso, o Grêmio, atualmente, ele não é competitivo. O Grêmio não consegue ser competitivo. Chegou nessa final, é isso, eliminando um time, né, porque Juventude e Cuiabá, com todo respeito, era obrigação. Então, assim, o Grêmio não é mais competitivo a nível de futebol brasileiro ali dos principais clubes. Tanto que no Brasileirão também não ganhou nenhum jogo dos 6 primeiros. Então o Grêmio precisa mudar muita coisa para 2021, começando aí por amanhã já, né, infelizmente. Mas é isso. Eu concordo em várias coisas, na verdade, que tu falou. Concordo principalmente com essa questão de não ser competitivo, que são coisas que a gente já vem falando faz bastante tempo, né? Que a gente já vem observando e talvez precisasse desse choque de realidade para as pessoas dentro do Grêmio verem isso, né? Eu discordo em algumas questões também. Eu não fiquei indignado por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, eu fiquei feliz que o Tassiano foi titular, foi escalado. Quando eu vi a escalação, eu fiquei feliz porque o Jean-Pierre saiu do time. E se tem alguém que não é competitivo, pra mim, é o Jean-Pierre. O Maicon, a gente olha ele e a gente percebe que ele tem problemas físicos. Ele tem muita questão de lesão, ele tem problema no tendão, problema no joelho, ele já não consegue ter aquela força para combater os caras, mas ele é um cara que não entrega, não falta dele, sabe? E é isso que diferencia isso e que diferencia esses jogadores e que me faz não cobrar dessa forma o Maicon. Eu não acho que ele é um ex-jogador porque... na verdade, olhando esse time do Grêmio, eu acho que o Maicon ainda ele não é um dos maiores problemas. Eu acho que o Maicon, muitas vezes, ele é uma ilha de qualidade nesse meio campo pífio do Grêmio, que é pífio, porque, assim, o Matheus Henrique, se a gente vê, ele tem condição física, ele tem competitividade, ele tem intensidade, mas e aí? Cadê o futebol? Porque ele esqueceu o futebol nessa última temporada. Ele não jogou absolutamente nada. Ele fez a gente se decepcionar muito com ele, porque tinha muita gente que comparava ele com o Arthur. Eu nunca achei que eles eram jogadores parecidos, porque o Arthur sempre teve muito mais qualidade no passe, coisa que o Matheus Henrique prende demais o jogo e não tem nem de perto a mesma qualidade no passe. E controle de bola também. Eu acho que foi válida a tentativa do Renato de dar uma consistência maior para o time do Grêmio, tirando o Jean-Pierre, mas o problema foi também que ele colocou na função o Alisson. Então o Alisson veio jogar por dentro e o Tassiano ficou jogando na direita. Então esse foi um grande problema também, porque o Alisson ele não conseguia ter essa presença ali no meio de campo. Até a própria questão que o Alexandre fala do buraco no meio de campo, eu acho que foi muito mais a falta... Porque o Grêmio estava com 2 linhas, os 2 volantes e os 2 zagueiros. Então, assim,
Aí tu vai deixar o Rafael Veiga de mano com o Michael. É óbvio que ele vai passar voando. É óbvio. Só que aí falta o cara na frente dos dois volantes para dar o primeiro combate. Porque se a gente vê, o Palmeiras ele trazia o jogo pro Everton e aí ele dava o balão. Nesse balão, sempre a segunda bola era do Palmeiras. Porque o Grêmio não tinha quem brigasse. O Grêmio brigava pelo alto, só que aí a bola sempre sobrava pro Palmeiras. Porque ele não tinha uma presença na frente. Porque o Diego Souza não marca. O Diego Souza, por mais que ele faça gols, hoje é muito difícil tu jogar com um cara que não marca absolutamente ninguém. E teve lance que o Maicon é nítido ele brigando com o Diego Souza, porque o Diego Souza estava andando em campo, e não é de hoje que ele faz isso. A gente releva muita coisa porque o Diego Souza fez muitos gols, mas é difícil tu ter caras que não participam nessa questão, né? E eu acho que é isso, cara. Falta competitividade, falta combatividade, falta vontade, faltam várias coisas pro time do Grêmio. O PP, assim, eu concordo com o que o Alexandre falou, eu não vou falar muita coisa porque a gente acaba se expondo aqui, botando a cara e falando coisas que eu acho que a gente tem que ter um pouco de precaução e tal, mas eu acho que o PP ele já passou da hora de ir embora. Eu acho que seria benéfico para ele, inclusive, ir embora agora. Seria bom para todo mundo, porque o lance no início do jogo poderia mudar tudo, sabe? Se ele faz aquele gol. E aí são lances assim que, pô, por que ele não se atira na bola, sabe? Por que ele não... Sabe? São coisas assim que a gente vê que ele não é mais o mesmo, que ele não sei se é o mesmo interesse. Enfim. Uma coisa positiva, que é o que eu já vinha pedindo desde o último episódio ali, que foi a entrada do Wanderson. O Wanderson entrou muito bem. Muito bem. Ele é um cara que tem muito futuro, por mais que ainda claro, ele vai ter coisas a corrigir, mas dá pra ver que ele tem muita personalidade e qualidade, acima de tudo, que é o que a gente precisa nesse momento. E uma coisa, bom, o Alexandre falou e criticou o Renato ali, mas sabe, esse jogo eu não consegui criticar o Renato, porque todas as minhas críticas já foram feitas durante o ano. Eu acho que eu não tiro nenhuma delas. Só que nesse último jogo eu gostei da postura do Renato no sentido de começar a colocar os guris. Ele botou o Ferreira, botou o Guilherme Guedes, ele botou o Wanderson titular. Então eu acho que isso também vem muito da direção, que deu um discurso que quer aproveitar os jovens antes. Então eu acho que se a gente pode encontrar alguma coisa positiva no meio de tudo isso, que foi essa temporada muito abaixo do Grêmio, são perspectivas, por mais que o Porto tenha falado também que o Grêmio não começa tão bem, não começa de forma melhor que o Inter, por exemplo, mas eu acho que o Grêmio pelo menos dá deixa algumas pontas soltas que podem levar a alguma coisa melhor no futuro. Agora é isso, cara. A gente tem que esperar para ver o que realmente vai acontecer, quem que o Grêmio vai contratar, porque já se prometeu contratações fortes, né? E é isso. Não tem muito o que falar. A gente já vem falando. Eu acho que essa temporada do Grêmio se resume em tudo que a gente já falou ao longo do programa que a gente criou aqui juntos. Eu acho que se a gente pegar todos os programas que a gente gravou, a gente vai ver que a gente já cantava essa pedra muito antes. Eu acho que essa final, e até por isso eu me resignei também. Não foi nada do que eu não esperava, sabe? Claro, a gente sempre torce para que as coisas aconteçam, para que aconteça aquela coisa inacreditável, mas pensando de forma racional, não foi nada que me surpreendeu. E por outro lado, eu consegui achar coisas boas dentro disso. Então a minha semana não começou tão ruim quanto começou na outra semana, que foi quando o Grêmio perdeu o primeiro jogo, porque ali pra mim acabou o campeonato. E é isso, eu não sei como os colorados viram assim, esse desempenho do Grêmio, mas eu acredito também que foi o esperado, porque eu acho que já tá nítido pra todo mundo que o Grêmio vem decaindo a cada jogo. Ô, Henrique, desculpa, só os colorados, perdão, se me permite, só para falar porque talvez tenha sido um pouco forte a manifestação na questão do PP, e realmente a gente tem uma responsabilidade quando a gente tá, na verdade, né, a gente não tá acostumado a isso, mas, cara, é que foi muito, só para pontuar, que é muito decepcionante porque não foi uma queda de rendimento normal, entendeu?
Então, quando a gente tem uma situação, né, de um jogador que vinha substituindo um jogador como Everton Cebolinha, disparadamente o melhor jogador da temporada do Grêmio até a expectativa ali, é muito final alta de outubro, exatamente. E aí, cara, simplesmente ele desaparece dos jogos, assim, por puro desinteresse, não é por bola aquilo ali, entendeu? Então ele não entendeu o que é estar num clube como o Grêmio, entende? O grande problema é que essa queda aconteceu simultaneamente a questão de negociações. Né? Então, pro Renato ter falado na entrevista também foi porque a coisa se excedeu e tava nítido, né? Tava nítido, exatamente, então assim, até foi um pouco forte demais, mas de fato, assim, eu acho que ele não entendeu o tamanho do Grêmio, e um cara que não entende o tamanho do Grêmio, em resumo, não pode vestir a camisa do Grêmio, então eu acho que é isso, assim, né, em resumo. E sobre o Maicon só, a questão pra mim é só física, tá? Assim, é só físico, não é... Cara, o cara é um de caráter, de moral, de técnica, é um líder, cara, um ídolo do Grêmio. É um grande ídolo do Grêmio, só que eu acho que pra mim, a minha opinião é que fisicamente ele não tem mais condições de jogar em alto nível em 2021. Enfim, é isso. Desculpa aí, amigos colorados. Não, Alexandre, eu tava ouvindo o teu desabafo, né? Eu acredito que seja a hora certa pra isso, né? Sem zoeira. Um pouco de zoeira. Não vou ser, né, 100% mentiroso. Pô, é o momento de vocês, né? Se vocês não zoarem agora, também a gente vai achar estranho. Tem alguma coisa, é algum golpe que vocês tomaram. O golpe, ele vai sendo saboreado aos poucos, né? Não é, a gente não pode gastar cartucho. A gente sabe, né? A gente sabe porque faz entendeu? Muito que, né? A gente saboreou. Isso faz parte, não adianta, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos da vida. Mas abordando de uma forma séria, porque eu acho que se tu pegar assim, em comparação aos nossos últimos episódios, é engraçado o tom que nós colorados tivemos na derrota do Campeonato Brasileiro e que vocês gremistas estão tendo agora na perda de um título também nacional, né? Como é interessante até a forma de abordagem mais séria que a gente tem em relação ao nosso próprio time, né? A crítica do nosso próprio time. E eu acho que isso é um ponto interessante, antes de abrir meu comentário sobre o Grêmio, aqui dos integrantes. Eu acho que a gente está conseguindo dar um peso para os feitos históricos que estão acontecendo, que aconteceram nessa temporada, que querendo ou não é uma temporada frustrante de uma forma geral, porque mais uma vez Inter e Grêmio fizeram aquela, né, história de vão se enfrentar na Supercopa dos Gaúchos, que vão se enfrentar numa final de um certame nacional e de novo não aconteceu. Então, diante de toda essa abordagem mais séria que a gente tem, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena e vale o peso da crítica que vocês fizeram ao PP, por exemplo. Foi uma crítica respeitosa, mas é uma crítica que eu entendo do meu lado colorado, porque quando um jogador parece não estar, pelo menos, com 100% de empenho em campo, ele não merece vestir a camisa de qualquer clube, seja Inter ou Grêmio, porque são duas instituições históricas. Dito isso, eu acho que, além de todas as questões que vocês levantaram do jogo do Grêmio, um jogo, né, comum de novo do Grêmio, na verdade foi uma média do Grêmio, essa final, né? O Grêmio não mostrou mais do mesmo, não consegue, parece que está saturado, principalmente o estilo de jogo do Grêmio. O Grêmio ele não consegue mais extrair nada daí, o Renato Gaúcho, né, que é o treinador, e nem por culpa dele, não é nisso que eu quero chegar, mas eu acho que... Também por culpa dele. Também, claro, ele é o cara, um comandante, né? Mas eu vou contigo quando eu digo que, pelo menos em especial nessa final, eu não tenho críticas a ele, né? Pelo menos foi mais do mesmo do Grêmio dentro da temporada que a gente acabou de encerrar. Mas eu acho que um sintoma ruim, além de todo o futebol, né, que não foi à altura do Grêmio, o sintoma realmente sério que eu vi no time de vocês foi a postura. Sabe, das finais que eu já vi vocês jogarem, foi a final mais apática que eu vi o Grêmio jogar, de todas que eu vi, pelo menos, entendeu? Nem a do Boca, em 2007, foi uma final com essa, sabe? Com esse... ali foi superioridade técnica, né? Claro. O time se dedicou ali, não tem? Aquele time se dedicava demais, né? Nossa.
Exatamente. Compara, né? Compara. Isso eu quero dizer, aí que eu quero chegar, entendeu? Porque foi uma final em que não parecia final. Vi muitas pessoas comentarem isso. Claro que vocês entraram no clima e não podia ser diferente. Mas, sabe, eu mesmo, como secador, eu não tava nervoso. Eu não tava nervoso porque parece que todo mundo já no subconsciente sabia que o Grêmio não ia conseguir. Inclusive os próprios jogadores do Grêmio. É esse o meu sentimento. Que os jogadores do Grêmio já não acreditavam mais, sabe? Porque o Grêmio foi pra essa final muito sem confiança, porque já veio uma sequência de jogos ruins e cara, eu acho que era difícil alguém acreditar, eu acho que era muito mais na mística e tal, porque o Grêmio não se apresentou bem esse ano. E aí vai lá no primeiro jogo, acontece tudo como vinha acontecendo, então era muito difícil acontecer uma virada, assim, alguma coisa, sabe, diferente. E até podia ter acontecido se o Grêmio aproveitasse as chances que teve no início do jogo. Teve uma chance boa com o Michael também, além dessa do PP que a gente falou. O Michael também entrou sozinho na área e não finalizou, demorou demais. Mas é claro que a gente não tem como adivinhar o que ia acontecer no jogo. E ainda mais tendo o Paulo Vitor, né, que a gente não falou, mas que é uma vergonha. Nossa, esse cara tá no Grêmio ainda. É uma vergonha, todos os goleiros do Grêmio são uma vergonha. Os que jogaram, né, Vanderlei e Paulo Vitor, são uma vergonha. Porque a gente tem que sempre estar pedindo o que tá no banco, porque o que tá em titular dói os olhos. A gente não consegue dar vergonha de ter um goleiro desses. A gente nunca vai começar a ter um time melhor, assim. A gente não... A primeira coisa que o Grêmio tem que arrumar é o goleiro. O Grêmio não vai conseguir arrumar um time sem ter um goleiro confiável. É absurdo o que o Paulo Vitor fez. Eu nunca vi um goleiro falhar em todos os gols de uma final. Todos. Falhou em todos. Ele falhou na Arena e falhou nos 2 que nós tomamos em São Paulo. Então, assim, o Grêmio tem que rever muitas coisas, tem que assumir os erros, que eu acho que é isso que falta pro Grêmio também. Desde que mandaram o Marcelo Groy embora, não se admite os erros que foram cometidos, que foi deixar o Groy embora. Foram todos os goleiros que o Grêmio trouxe. Paulo Vitor, Júlio César, Vanderlei agora. O Grêmio tá gastando um dinheiro que não precisava ter gastado mantendo o Groy. Que seria muito mais barato, seria um ídolo e com certeza dentro do campo daria muito mais. Nossa senhora. Só desculpa te interromper porque não. Eu tinha esquecido do grande Paulo Vitor e a gente tem que falar para que não seja esquecido nunca Paulo Vitor. E até em relação a isso, tanto que mostra a insatisfação do Grêmio, pelo menos a reação do Grêmio perante a temporada horrível que os goleiros do Grêmio tiveram, né? Foi que a primeira especulação que apareceu no mercado foi o Cássio. Pode ser uma especulação. É que assim, ó, antes da gente começar a entrar também nessa seara do mercado de transferências, a gente tem que reforçar que é um mercado muito traiçoeiro, principalmente esse início de especulação, porque parece que ninguém sabe nada, todo mundo chuta alguma coisa, né? Mas ainda mais porque não se falava nada antes do jogo, e aí acabou o jogo e se fala do Cássio. Já explodiu, né? Que não seria uma negociação fácil, né? Então... eu acho muito improvável. Acho muito improvável. Mas então, só de ter rumor, porque a gente também tem que interpretar os rumores, né? Porque foi impulsionado por alguém. Então eu acho muito difícil que o Grêmio não traga um goleiro novo, porque é inviável o Grêmio disputar competições de alto nível com esses 2 goleiros. Eu concordo. É impressionante o que eles cometem, porque é um pior que o outro. Com todo respeito a eles, mas essa frase se encaixa. É um pior que o outro. Não tem. Ou são muito inseguros, ou podem jogar muito mais em outro clube, mas do Grêmio eles não deram certo, né? Então, só finalizando ali daí a questão, principalmente do futebol do Grêmio, o Grêmio vai ter que se reforçar, o Grêmio vai ter que ir no mercado, gastar uma certa grana, né? Porque o time do Grêmio envelheceu, perdeu qualidade, como vocês mesmos falaram, né? Já não é o time mais campeão da Libertadores, que chegou ao Mundial, que foi campeão da Recopa, que ganhou vários gauchões. O Grêmio aquele não existe mais. Eu acho que a partir de agora vocês têm que se renovar, principalmente as peças do plantel, né? E principalmente tirar daí esse sintoma de abatimento, de apatia, eu acho, sabe? Essas coisas que minam um vestiário. Por exemplo, Jean-Pierre é um problema pro Grêmio. Jean-Pierre é um problema, entendeu? Porque quando ele não joga nada, o que vem sendo recorrente, daí tem as declarações até do pai dele, entendeu? Falando coisas de treino do Renato.
Eu não ia falar isso agora também, eu ia até guardar para depois. Eu separei alguns tópicos ali, mas aproveitando essa deixa, cara, assim, só o pai dele, primeira coisa, ele tem que olhar pro que o filho dele tá fazendo em campo. Em campo e durante a carreira desde que o Jean-Pierre subiu pro profissional. Ele só se destaca por polêmicas, aí no momento que ele se destaca no campo, aí começa sabe, aí se deslumbra, se é os guri, aquilo outro, aí vai no Bem Amigos, é namoradinha do Brasil, e aí quando o Grêmio precisa ele não joga absolutamente nada. E aí, sabe, aí vem o pai dele falar do Renato. Cara, o Renato foi quem deu chances pro Jean-Pierre, porque olha, o Jean-Pierre já encheu o saco, cara. Eu não aguento mais. E o Jean-Pierre olha, pra mim, ó, eu vou falar por mim. Ele, pra mim, é uma laranja podre no vestiário do Grêmio, sabe? Porque isso também. O PP também tá sempre do lado do Jean-Pierre, estão sempre juntos. O Matheus Henrique é outro, caiu muito de rendimento. Então, cara, esses guris, eles estão precisando tomar um choque de realidade, que não é assim. Aí o pai do Jean-Pierre fala aquele monte de absurdo ali, sabe? É um desrespeito com... Imagina se a minha mãe, o meu pai gravam um vídeo falando mal do meu chefe. O que aconteceria comigo? O que o meu chefe faria comigo? Você tava na fila do Cine. Eu concordo. Então, assim, eu acho que tem que ter respeito, primeira coisa, respeito. E tem que aceitar, porque assim, pro Jean-Pierre jogar, alguém foi pro banco. Então, assim, se ele não tá jogando absolutamente nada, ele tem que baixar a cabeça, jogar, porque ele é pago pra jogar bola. Então ele tem que começar a jogar bola e depois se preocupar em falar bobagem. Ele e a família dele também tem que aprender isso. Porque ele é um garoto, né? Porque ele já tem 24 anos e já deveria ter aprendido. Porque ele ganha um bom salário que ninguém com pode ser, qualquer idade, quase ninguém no Brasil ganha um salário desse. Então, assim, ele tem que ter respeito por quem o Renato é ou por qualquer treinador que tiver ali. E o Jean-Pierre, pra mim, acabou no Grêmio. O meu desejo é que ele não jogue mais pelo Grêmio. Eu concordo muito, assim, acho que não tem que falar quem tá errado, tá muito claro quem tá errado. Eu tenho uma preocupação, assim, com alguns sinais dessa temporada de 2020 de que o Renato talvez não esteja mais com o grupo tão na mão como por muito tempo ele esteve, né? Sinais, assim, principalmente desse grupo, né, dos guris do Grêmio, né? Que eu acho que esses são mais claros, né? Mas também já vimos o Maicon saindo certa vez irritado, aí ele disse que saiu irritado com ele mesmo, mas não convenceu muito, né, naquele jogo contra o Bragantino, que ele simplesmente pega a bola e sai e vai pro vestiário com o jogo, né, em andamento ainda. Então tem alguns sinais, a questão do Ferreirinha também, né, eu acho que o Ferreirinha também não deve estar muito satisfeito com a situação, então não sei até que ponto... A própria questão do Vanderlei, né, ser sacado do time na final também, com certeza não pega bem. Grande exemplo, exatamente. O Vanderlei certamente se inviabilizou a relação, eu tenho certeza, não tem como o goleiro confiar mais no técnico depois disso que aconteceu. Então, assim, o Renato, eu acho que ele também tá perdendo um pouco o grupo, sabe? Então, isso tem que ter muita atenção, porque a gente sabe, né? Pode ser o Renato, pode ser qualquer um. Quando um grupo quer derrubar um técnico, a gente sabe como as coisas funcionam, né? Mas enfim, no momento são só sinais que essa temporada de 2020 trouxe. Eu espero que em 2021 isso não se confirme. Desculpa te interromper mais uma vez, Porto, mas é que tem muita coisa pra falar, assim, porque eu acho que é a cereja do bolo dessa temporada que foi a do Grêmio, assim. A gente tem muitos problemas a se corrigir, mas é bom que quando acaba e do jeito que acabou, a gente pode fazer o diagnóstico final, assim, e, tipo, tudo que a gente vinha falando se confirmou, então agora é a hora de agir, e que parece que o Grêmio tá agindo, pelo menos agora nessas primeiras ações, né?
Só queria dizer como é que o Inter me perde 4 vezes pra esse Grêmio, pelo amor de Deus, olha. Eduardo Cudê. Olha, foi um feito histórico, e perder 4 vezes pra esse time do Grêmio é uma façanha. Tá aí, Gui. Vai só ouvir. Ele tá ali. Tá curtindo, né? Tá certo. Mas... eu falei, né? Eu tô de ouvinte premiado hoje, né? Então, Exato. eu quero mais é que vocês desabafem aí, vocês falem bastante, que eu tô curtindo o momento. Não, mas assim, ó, sendo um pouquinho imparcial, eu quero falar algumas coisinhas que eu catei com relação às falas de vocês. Eu concordo com muita coisa que foi dita. E eu comecei, enquanto vocês diziam, eu comecei a ponderar algumas coisas na minha cabeça. Primeiramente, eu pensei assim, o Renato começou bem o jogo dessa segunda final, a segunda perna ali da final. No primeiro momento eu pensei, não, o Renato não escalou bem, o Renato foi mal na parte tática. E eu comecei a ponderar na minha cabeça o que ele poderia ter feito de diferente. E eu comecei a pensar, não, porque se tivesse botado o Lucas Silva em vez do Tassiano e adiantado o Maicon, mas eu comecei a pensar, né? O Maicon é um cara que ele jogou a carreira inteira dele como camisa 10, como cara do meio, e ele nunca teve o maior destaque. Ele teve destaque quando ele foi para a volância e começou a ter o campo de frente para ele poder jogar. Então, o estilo de jogo dele é esse, ele só sabe jogar assim, e esse é o jeito que ele consegue desempenhar. E aí, gurizada, qual é que é? Tudo bem? Meu abraço aí para meu ilustríssimo amigo colorado, Lucas Porto, os meus amigos Henrique e Alexandre, tristes nessa noite aí de ter que gravar o PelotaCast. Vamos então pro final da temporada 1, né? O season final do PelotaCast. A gente tem bastante coisa para comentar, porque tem muita coisa acontecendo extra-campo também. Mas a gente vai ter que eu e Portinho, principalmente, ficar de telespectador premiado hoje. Claro. E eu vi aí a manifestação dos nossos queridíssimos gremistas, que eu sei que eles têm coisa para falar aí, até porque continua o mesmo treinador na temporada 2021, né? Então, vamos lá que tem bastante coisa para comentar, e meu grande e forte abraço aí a toda a audiência, a todos os pelotacasteiros aí do mundo. Morreu o fone do Gui, travada, novamente. Guilherme voltou pro modo ouvinte premiado. O homem tá bom hoje. Eu acho que hoje ele não tá muito afim de falar. Eu acho que isso é corneta, hein? Alô? Voltou. Alô? Vai lá, Gui, vai lá. Alô? Voltou. Não, então, eu só queria dizer que o Renato, ele tá com um dilema grande nas mãos, porque ele tá com um cobertor curto, taticamente falando. Os jogadores que ele tem, que ele confiou para a temporada, não estão dando a resposta, e não deram a resposta na temporada 2020, e ele não tem muitas opções. Então, assim, eu acho que ele, né, o Tassiano provou mais uma vez que não é um jogador para ser titular do Grêmio, para jogar no Grêmio, mas não dá para falar que o Renato teve uma atuação terrível, assim, porque ele realmente não tem muitas opções no elenco. A gente sempre falou durante a temporada que o Grêmio tem um dos melhores elencos do Brasil. Realmente tem, por nome, se a gente for pegar, tem nomes de muita qualidade, só que os caras simplesmente não estão desempenhando o papel. E aí a gente pode ver. Isso aí, o Renato tem responsabilidade nisso, no desempenho dos jogadores? O Renato tem responsabilidade em ser o treinador do PP e não conseguiu fazer o PP jogar o que ele sabe? Em ser o treinador do Jean-Pierre e não conseguir fazer ele jogar o que ele sabe? Então são coisas aí que cara, é muito difícil de falar de quem tá de fora, quem não acompanha treinamento. A gente sabe que no futebol tem muita coisa interna que não é exposta, né? Então, assim, eu acho que o Grêmio, né, não tinha muita perspectiva de virada na final. Aconteceu o que era o mais provável que aconteceria. Eu entendo que para vocês tenha sido muito
muito frustrante ver o Grêmio apático daquele jeito e cara, tu tá numa final e os caras caminhando em campo, sabe? Eu entendo, eu realmente entendo. E respondendo ao Alexandre, parece que o que o Grêmio falou, o Alexandre falou que o Grêmio ganhou os Grenais da temporada, mas os Grenais foram os únicos jogos que o Grêmio efetivamente jogou e quis ganhar, porque de resto foi isso aí que aconteceu. Então... esse Grêmio é tão ruim que mesmo querendo ganhar, é uma façanha perder pra esse Grêmio. Não, mas é que eu acho que os jogadores do Grêmio tocaram tanta flauta no Inter que se perdessem eles sabiam o que eles iam ouvir e sabiam que... Porque eles não queriam ouvir, né? Porque a gente já viu agora o Bruno Fux tocando uma flauta no Matheus Henrique e ele não aceitando. Agora tem que aceitar. Agora tem que aceitar quieto. E não foi nem no Matheus Henrique, né? Não foi nada direcionado. O Matheus Henrique exato. simplesmente assumiu as dores ali. Acusou o golpe. O famoso acusou o golpe. Isso. Então, cara, assim, eu não vejo que o Grêmio tem uma perspectiva tão ruim, porque o Grêmio ainda assim tem uma base boa, só que tem que reestruturar algumas posições ali, principalmente na defesa, né? A gente sabe que o Grêmio está bem defasado. Usar o dinheiro da venda do PP de uma forma positiva. E o Grêmio já está passando por uma reestruturação extra-campo, né? Agora contratou o preparador físico do Bragantino, mandou o executivo de futebol embora, que era só um fantoche. Isso que eu ia falar. O preparador físico, o Márcio Meira, que é o famoso tailandês, né? Que a gente gosta de falar, porque ele veio da Tailândia para ser preparador do Grêmio. Deixou o Grêmio. E o Paulo Luz, que era o diretor de futebol, também deixou. Então era um cargo político, na verdade, não é o diretor executivo. Esse cargo de diretor executivo ainda está vago desde a saída do Klaus Câmara no ano passado ainda, né? Então se fala muito que vai ser essa função vai ser assumida pelo o Carlos Amadeu, né? Que é o CEO do Grêmio. Então vamos aguardar para ver o que vai ser realmente. E o Grêmio contratou o preparador físico do Bragantino, que é o Heverson Pimentel, que, cara, o Bragantino pelo menos estava um time competitivo, né? Então a gente acredita que, olha, pior que o da Tailândia, eu acredito que não seja. Vamos ver, vamos aguardar. Isso. O Bragantino era um time jovem, mas acho que foi um trabalho muito bem feito, né? Então nos dá esperança, assim, de ter sido um profissional de mercado mesmo, né? Não uma indicação, né? Como pareceu. Foi feito uma análise. Uma consulta, né? Uma análise dentro do mercado e se chegou no nome dele. Então, provavelmente teremos uma boa resposta. Desculpa te interromper, Henrique. Era um time de muita intensidade, né? O Bragantino, apesar de ser jovem, que nem o Alexandre falou, mas era um time que tinha um estilo muito arrojado, né? Então, que nem vocês disseram, tem que ser alguma coisa com base, não só porque viu alguém falar ou é amigo de alguém, né? E só mais uma questão, né, que a gente no Grêmio tem o time de transição, que agora ele não vai ser mais sub-23, agora ele vai ser sub-21, o que eu achei uma ótima jogada do Romildo, porque a gente vinha reclamando que os jogadores do Grêmio estavam estourando muito tarde, né? O que acaba desvalorizando eles perante o mercado, que foi o caso do Cebolinha. O Jean-Pierre hoje já tem 24 anos, o PP 23 para 24 também foi vendido agora. Então, eu acho que vai ser uma boa alternativa, por mais que não tenha esse tempo de lapidação que eles gostam de falar, né? Pelo menos os guris eles vão ser integrados no time mais cedo. E também para mim é uma coisa boa, porque o Grêmio vai se obrigar a usá-los, o que é muito bom para inibir a contratação de pesos mortos, vamos dizer assim. Porque o Grêmio contratou muito essa temporada. Vide Everton sem bolinha ali que chegou a peso de ouro aí no lugar do Luciano. E isso é um movimento que o Inter fez algum tempo atrás, que foi praticamente não, extinguiu o time B, né? Então o Inter deu uma recuada na idade de quem tá bem abaixo dos titulares,
pra até dar uma limpada, porque muitas vezes esses times B ou time de transição vira refúgio pra quem não vai jogar, né? Exato. Agora, se, tipo, por exemplo, tiver algum jogador mais velho voltando de lesão, precisar de algum ritmo de jogo, o Grêmio pode colocar eles a jogarem nesse time, assim, para participar da Copa da Federação ali, enfim. O que é uma coisa boa. Tanto até o Douglas, quando rompeu o ligamento do joelho, ele participou de jogos na transição. Então, é uma alternativa boa. E aí tu acaba dando rodagem pros guris e depois coloca eles no time, no grupo principal mais cedo. Eu achei uma ótima decisão. Mas aí a gente vai ver efetivamente se vai ser positivo, a gente vai ver nos próximos anos aí. Mas é isso, eu acho que já falamos bastante Grêmio. Amanhã o Grêmio joga contra o Ayacucho do Peru. E acho que no bolão a gente fala mais sobre esse jogo. Eu acho que só o nome do time, eu acho que a gente já, né, sabe o que esperar desse jogo, né? Porque, pelo amor de Deus, se o Grêmio não ganhar e se o Grêmio perder, né, são duas frases que eu acho que resumem. O Grêmio tem a obrigação de golear, né? Inclusive, esse é um dos... Agora, já que eu toquei, agora vamos embora, vamos falar. O Grêmio tem o plano, né, de fazer o resultado, foi o que eu ouvi hoje, de fazer um resultado elástico para poder dar um descanso para os jogadores, né? Dar um descanso de uma semana, enfim, para os jogadores, e ir com um time reserva para o segundo jogo. Mas, né, pela bola que o Grêmio tá jogando, a gente pode ser uma surpresa esse jogo. Um time do Peru que tem 12 anos de idade, né? Nossa. Não que sei jogar, se vocês têm acompanhado o Ayacucho. Sim, claro. Não, esse time aí é amador, cara, não existe. Por mais que tenha altitude, não tem como. Tem como. É time que tem nome de chá alucinógeno, pelo amor de Deus. Ayacucho. Que isso. Ayahuasca. Não tem, né? Esse jogo aí é façanha, né? Aí é façanha. Vão ser guerreiros daí, né? Aí eu vou botar um... Se perder pro Ayacucho, eu boto um post desse time aqui no quarto. É o mínimo, né? Pô. Achei que tu ia falar que ia tatuar. Não, isso não. Isso aí depois acontece e eu tenho que me acertar com a audiência, né? A audiência cobra. Então tá, vamos partir pro Inter, eu acho. Quer dar mais uma palavrinha? Não, é que o problema maior não é nem o Ayacucho aí, o Yakuti. O problema é a questão física do time, né? O Grêmio vai ter que emendar uma temporada na outra, e isso pra sequência, lá pra metade da temporada é terrível não ter um período de preparação física de fato. Mas como muleta a temporada inteira. É o que tem pra janta, né? Não tem muito o que fazer. Homem de pouca fé, esse Alexandre. Calma, Alexandre, vai tudo melhorar agora. Vida nova, ano novo, vida nova. Agora começou 2021 pro Grêmio e tudo há de melhorar. E já começou melhorando, né? Porque ontem tivemos o jogo do Inter, né? E tivemos uma bela vitória do São Luís de Juí dentro do Beira-Rio. Então, não entendi muito bem essa gangorra que o Porto falou, mas vamos ver se ele me convence. E aí, Portinho? O que tu tem a me dizer sobre esse início do Inter, que acaba pressionando um pouco, que seja os titulares, né, quando eles voltarem, né? Porque classificam só 4 nessa fórmula do Gauchão, os 4 primeiros, para semis e depois para um eventual final. Na verdade, ontem, já no terceiro jogo, o Inter teve o primeiro revés da temporada, né? Normal, o Inter não demora muito pra aprontar dessas. Mas que é aquela coisa que a gente falou também. Agora também não dá pra cobrar resultado aqui. Se no episódio anterior eu tava falando que a gente tinha que usar o Gauchão como laboratório, né? Eu sou hipócrita, mas não tanto. Então, eu acho que a gente tem que analisar ontem, principalmente, o Miguel e o Ramírez, sobre os aspectos da gurizada. Eu acho que essa gurizada, por ser muito nova, é normal que aconteça um revés pro São Luís no Beira-Rio, início de temporada, né? Nem terminou outra temporada, já iniciou outra com o treinador reserva, inclusive, né? Sem ser o principal treinador do Inter ainda na beira do campo.
Mas tem alguns pontos ali a se analisar já sobre essa gurizada, né? Se encerrando 3 jogos recentes. Daniel me parece inseguro. É cedo para falar. Vou tomar todo o cuidado do mundo para falar dessa gurizada, né? Se bem que o Daniel não é mais tão guri assim, é 26 anos. Já tem 26 anos, então eu acho que... Se quiserem trocar, a gente tem uns goleiros. Não. Negócio. Daniel tá louco, Daniel. A gente vai até aumentar agora a rescisão dele, né? Perante essa ameaça que eu tive. Mas é só um alerta, porque nós temos o melhor preparador de goleiros do Brasil, Daniel Pavan. Mas tem algumas falhas técnicas, principalmente no goleiro titular do Inter do ano passado, o Lomba, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel ontem, saída de gol. Uma saída de gol terrível do Daniel ontem, uma saída de gol, olha, de lembrar João Gabriel, com todo respeito a ele. Mas assim, é braço curto, sabe, um troço meio sinistro, tá? Mas tudo bem, é só um alerta. Teve também, eu acho que culpar, muita gente hoje pegou pesado, a torcida do Inter começa a pegar pesado já no terceiro jogo da temporada, com o Thiago Ribeiro, né, o zagueiro que fez gol contra. Eu acho que também já é demais, né, o guri até desativou a rede social, ele e o Daniel, entendeu? Então parece ser uma coisa parece uma coisa meio desproporcional pro momento, entendeu? Já é um terceiro jogo do Gauchão, os caras, eu sei que a crise é grande, mas também se a gente for lidar com tudo que é tipo de revés dessa maneira, né, eu acho que não é assim que a torcida colorada tem que agir, né? Se contarem pro Edenilson a sair, ele vai ficar louco. Não, tem que dar tem que levar o Edenilson pro Rio de Janeiro de novo e informar ele sobre isso. Mas, então eu acho que a gente tem que ter cuidado agora, entendeu? Claro que eles já estão sendo preparados, eles têm que ter a responsabilidade, né, que tem na mão de jogar com o time principal do Inter, porque na tabela é o Internacional, né, Inter B, que tá no Gauchão, né? Mas o próprio Daniel, o Thiago Ribeiro, que fez gol contra, Peglon, que foi abaixo, né? Peglon, que foi abaixo também, está vindo abaixo, né, nos últimos jogos, inclusive, do Brasileirão, né? Então eu acho que ele tem que ficar com o alerta ligado, né? Porque do jeito que o Miguel Ramírez vai utilizar a base, vai vir muita coisa por aí e ninguém vai poder dormir no ponto. Eu acho que esse é o aviso aí que essa gurizada tem que ganhar. Mas também tivemos nesses 3 jogos destaques positivos do Inter, né? O próprio Lucas Ramos tá me parecendo um jogador muito promissor de novo. Não sei o que o Guilherme acha, depois ele vai dar a opinião dele, mas pra mim foi bem de novo, sabe? Tá se mostrando um cara bem das bolas paradas, né? Ele chutou uma bola ou outra ontem, meio longe do gol, mas tem uma técnica, chuta forte, tem características interessantes. Guilherme Pato, né, armou um contra-ataque praticamente letal, se não fosse o Peglon, né, que errou o gol junto com Guilherme Pato, Yuri Alberto, que fez gol ontem, né, armaram esse contra-ataque, e o Peglon é um gol inacreditável, né, inacreditável. Mas é bom que perca contra o São Luís do que num jogo mais importante. Então, de uma forma geral, eu acho que esses 3 primeiros jogos o Inter conseguiu extrair bem do que é o gauchão. Que tem que ser um laboratório, conseguiu ver bons aspectos em vários jogadores, de novo, o Lucas Ramos, o Guilherme Pato, são destaques positivos, né? Para ficar de olho em outros, como o Peglon, que nem eu falei, como Daniel, o Daniel chama muito a atenção, porque como o Grêmio tem essa crise, né, no arco, eu acho que o Inter também não tá definido, entendeu? O Lomba, para mim, não pode ser titular. Então eu tô muito de olho nessa posição, muito de olho no que o Miguel Ramírez vai fazer. Começou a fazer a partir de hoje. Hoje foi o primeiro treino dele, né, com o time principal. Então domingo é o primeiro jogo do Miguel Ramírez na Casa Mata com o time titular. Aí sim a gente vai poder começar a ter um panorama melhor do que nos espera para esse início de temporada. Mas eu acho que o Inter começou a usar bem a temporada, começou a descobrir algumas joias, não vou dizer joias, mas algumas peças promissoras, conseguiu servir bem o Miguel Ramírez para que ele comece finalmente essa trajetória
trajetória no Inter, né? Desculpa. Alguns outros pontos também. Esse nome aí vai ser difícil de falar no pré-jogo ali, depois de tomar umas em Portinho. Miguel Ramírez. A gente até já, né, Guilherme, eu acho que lançou isso aí no grupo do Inter, né? É o Mar, né? É o Miguel Ramírez, né? Então, ou Ramírez, né? Vamos adaptar isso aí, né? A gente ainda não tem intimidade com o cara, mas com o professor. Mas não, vai ser difícil. Mas aí o gauchão também, o cara não vai, né? O cara. Não, eu vou deixar o meu. Já gastei muito meu estoque de cerveja nos últimos jogos do Brasileirão, então. Deixa. A ressaca moral tá grande. Ainda tá grande. Mas então, pegando tudo isso, né, do que foi mostrado em campo já tem uma base pro Miguel Ramírez, que daí começa também, que nem a gente tinha falado um pouco no programa anterior, a mostrar como é que quer montar esse time do Inter, né. Me parece que o Dourado não vai ser o volante, não vai ser o 5 do Ramírez. Me parece muito. O Ramírez, na entrevista que ele deu, e hoje numa entrevista que o próprio diretor de futebol do Inter, o Paulo Brax, né, deu a entender que o Inter não vai fazer leilão pelo Gabriel Neves, né, do Nacional do Uruguai, mas que está em busca dessa peça. Então isso para mim é um recado bem já emblemático para esse time principal do Inter no início da temporada. Acho que por aí, nessa posição, a figura vai mudar, tá? Ao contrário... Começa errado aí para mim, meu Deus. É que eu não sei, assim, ó, eu vou esperar para ver, tá? Eu vou ser muito cauteloso, porque eu tenho conhecimento de ver o Del Valle, né? Do Ramírez, né? O único time que eu vi ele treinar. Mas é que sim, a gente tem que admitir que é um acompanhamento superficial, né? De alguns jogos mais importantes, entendeu? De recolher algumas informações. Eu não sei qual é a característica que ele quer no 5 dele. Eu não sei. Aí é que tá. Eu quero ver como é que o time vai se portar para ver se vai justificar a saída do Rodrigo Dourado do time. É que nem eu disse, eu critiquei muito o Rodrigo Dourado, fui pesado com ele, fui pesado. Mas também eu acho que ele tem as suas qualidades, não é um jogador descartável, muito pelo contrário, mas eu prefiro esperar, né? E em compensação, na questão do mercado, o Inter parece estar muito próximo do Carlos Palacios, né? Atacante da União Espanhola, então parece que foi bastante encaminhado isso, né? O Inter vai gastar cerca aí de um montante de 3 milhões, 4 milhões de dólares, jogador caro, 4 milhões de dólares é um jogador caro para o atual cenário financeiro. Ainda mais com a cotação do dólar aí. Ainda mais com a cotação do dólar aí, vai quase 15 milhões, né? Então exatamente. O cara deve jogar demais, né? Aí que tá, tem que ver a relação custo-benefício, né? Aí que começa o verdadeiro teste de fogo para a nova direção. Porque ele tem 20 anos, né? Um cara novo. É um investimento, vamos ver, mas... É um cara que, se cumprir, tem retorno financeiro, né? Pode ser repassado, né? Nesse sentido, realmente. Mas então aí que começa a se mostrar o primeiro teste de fogo, assim, pra diretoria, porque tudo bem, a gente releva que o time tá ali, foi a gurizada da base, a gurizada vai errar também, a gente não pode ser tão crítico assim, senão a gente vai queimar qualquer um que pisar no Beira-Rio e assim a gente não vai mudar o jogo. Mas se tem uma coisa que a torcida não suporta, é dinheiro colocado fora, é contratação burra. A gente contratou um profissional que veio bem conceituado. Eu preferia o Rodrigo Caetano, mas o Paulo Brax veio com um bom cartaz do América Mineiro. Então é bom que o Inter, nesses passos, principalmente agora que se forma o time, que escolha bem seus jogadores, porque o Inter não tem cartucho para queimar. Então, é bom ter cuidado, principalmente agora, no dinheiro, né, do Internacional. Bom, eu queria começar a minha fala com alguns fatos. E, parafraseando aí um influencer gaúcho, não se briga com a informação, é fato, e Deus no comando sempre. Vamos lá. O Inter começou a temporada jogando, não é com time reserva, o Inter começou a temporada jogando com um time sub-20. O Inter tá jogando time de juniores contra times profissionais. E cara, é um absurdo criticarem o time do Inter, é um absurdo pedirem os titulares
porque não é essa a intenção. Ninguém achou que a gurizada ia chegar no campo e ia tocar 5-6 em todos os times. E torcida do Inter, agora é um recadinho para vocês, tá? Com muita humildade que eu vou falar isso para vocês. Deixem de ser chatos. Vocês são muito chatos, cara. Vocês querem... São mesmo, eu concordo. Vocês querem cobrar um negócio que é absurdo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os guris estão lá para fazer, eles estão se esforçando, estão fazendo o papel deles. E vocês querem que os caras... Sabe, a diferença de experiência, de cancha é muito grande. Não é só velocidade, só físico que ganha jogo. E, pelo amor de Deus, vamos botar a mãozinha na consciência e vamos enxergar o que está acontecendo de verdade. É uma gurizada que nem joga junto, porque tem jogador titular do profissional, tem jogador reserva do profissional e tem jogador que nunca tinha feito um jogo pelo profissional na vida. O zagueiro que entrou e fez gol contra, ele foi o primeiro jogo dele. Então, assim, não dá para cobrar que os caras sejam um time bem armado, bem esquematizado, com um treinador que é do sub-20. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, com relação ao Carlos Palacios, o Inter tem um histórico recente não muito positivo de contratações de jovens estrangeiros. Eu lembro aí do Sarrafiori, eu lembro aí do Luque, eu lembro aí do... Nossa. Essa foi longe. Foi um herói pra lembrar já. É difícil ter algum estrangeiro que vem. Então, os caras botam muita polpa, né? É o craque, é o novo Messi, é o novo Agüero, sei lá. E aí chega o cara. Enfim. O Luke era o novo Canidia, enfim. Eu sou aquele cara que pega o cardápio ali com antecedência, né? Quando eu vejo que é sopa, eu não vou de garfo, né? A gente já se prepara. Então, assim, cara, o Inter, eu acho que a gurizada se esforçou nesses 3 primeiros jogos e não tem como exigir dos guris, não tem como querer que, cara, de dizer que o Inter tá em crise, que o Inter tá mal, não, menos. Então, assim, o principal para esse início de temporada tem sido ver os jovens, ver a gurizada, e creio que o Mar esteja atento aí a todas... Mar, eles vão falar assim mesmo, eu não acredito. Isso aí. Inacreditável. A onda bateu, rapaz. Aí... E, cara, o Daniel, ele tem 26 anos, mas quantos jogos como titular no time principal ele fez na vida? Muitos poucos, porque o Inter não aproveita ele. Talvez não aproveite porque ele realmente seja ruim, não sei, a gente não tem como saber. Mas ele está demonstrando que não tem experiência em campo, não tem cancha, porque ele errou tempo de bola ali no primeiro gol, ele saiu mal, mas foi uma saída de erro de tempo de bola, porque ele quis socar a bola e o zagueiro se antecipou. Enfim, eu acho que eu concordo com o Porto, o Peglo, cara, eu quero ter muito cuidado para falar isso. Ele ainda não mostrou futebol que o credencie para ser aquela joia que falam que ele é. Ele foi campeão do Mundial Sub-17 junto com, por exemplo, o Caio Jorge do Santos. O Peglo era o 10, Caio Jorge era o 9. O Caio Jorge, né, já está mais que provado aí no Santos. E o Peglo ainda ele não conseguiu demonstrar, só que ele é muito novo ainda. Ele tem o quê? 18, 19 anos e ainda tem muito o que crescer. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para criticar esses guris. E eu acho que a gente tem que focar mais em quem é que está dando uma amostragem mais positiva, que é quem tem mais possibilidade de aproveitamento no grupo principal. Aí eu falo do zagueiro João Félix, mostrado mais futebol do que o Pedro Henrique. O Johnny tem jogado muito bem. O Lucas Ramos tem jogado muito bem. O Guilherme Pato ainda tem algumas deficiências ali na parte de trabalho de equipe, de passe, mas ainda tem mostrado que é um jogador de velocidade que pode ser aproveitado. E de resto, tentar dar tranquilidade para os guris trabalharem
e desempenharem o futebol deles pro Miguel Ángel Ramírez, tá, Alexandre? Eu consegui observar e ver quem é que ele pode aproveitar. Eu acho que é isso que o Inter tem para esse início de temporada e não deixar, claro, né, tem o Gauchão, não dá para perder todos os jogos, o time titular tem que voltar ainda com alguma chance de classificação. Mas se não der também, eu não estou muito preocupado com o Gauchão, porque essa temporada é muito atípica, uma temporada onde a gente não vai ter pré-temporada, não vai ter um período de preparação física, é muito corrido para a gente conseguir implementar um futebol. A gente precisa de um tempo e esse gauchão não vai nos dar, então eu realmente não estou me importando muito com esse gauchão, se vai classificar, se não vai, você não pode ser rebaixado, né? Mas de resto eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que botar agorizado, tem que botar na vitrine, e aí o Miguel Ángel vai ver quem é que é o que pode ser aproveitado ali no grupo principal. Guilherme, até antes da participação da ala azul do programa, eu queria só ali dar uma errata que eu dei aqui, né? Eu chamei o Thiago Barbosa de Thiago Ribeiro, né? Mas tá certo, foi pra despistar, tá? Pra não gravarem o nome dele, entendeu? Deixa o Guri em paz, o Guri fez um gol contra, não vai morrer ninguém por isso, entendeu? Já fizeram coisas piores aí e aplaudem, né? Mas tudo bem. Então, eu concordo quase com tudo que tu falou aí. Eu só não concordo na questão que o Daniel, tem pouca experiência, tem. Mas esse erro, pra mim o gol de ontem é um sinal vermelho total, ligado? Porque, não sei se porque eu tô traumatizado, e tu também está traumatizado com, né, a atuação do Lomba, não são só os amigos gremistas que, né, estão traumatizados com essa posição na última temporada, mas assim, me preocupa porque se o Mar fizesse a escolha errada, principalmente no início da temporada, porque da gente, assim, Lomba não dá, tá? Vamos combinar, Lomba tá fora. Se o Mar começar com Lomba, já vai começar com um ponto a menos. É isso sim, aí não dá pra aguentar. Mas tem o Danilo, cara. Tem o Danilo. A gente paga uma grana pro Danilo. Todo mundo sabe, entendeu? Até o papagaio do vizinho ali sabe quanto o Danilo ganha pra ficar no banco. Então, é o Danilo. Se o Daniel vai começar a apresentar falhas, é o Danilo. Só isso que eu digo. Mas de resto, eu concordo. Eu acho só que o Mar, ele vai preconizar esse futebol moderno, não, né? Então ele não dá. Eles estão provocando, eles querem tirar valor disso aí. Eu acho que o estilo de jogo dele pede um goleiro que saiba jogar mais com os pés do que o Danilo e o Lomba. E o Daniel tem um pouco mais disso, mas enfim, eu acho que eu realmente não sei o quão profundamente o Mar conhece o elenco do Inter. Quanto ele conhece os goleiros. Enfim, a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas semanas aí o que acontece. Ele vai começar do zero. E isso é bom, porque, que nem eu disse, a gente, né, martelou no episódio passado. É bom que ele tenha, pelo menos, preconceitos, né? Preconceitos e veja todo mundo na mesma prateleira, porque a gente quer que, finalmente, um treinador extraia o máximo do que tenha nas mãos. E não fique reclamando de A, B ou C, como tantos outros fizeram, né? O meu único comentário, né, sobre isso é uma dica, né, pro Mar, que é: escolha primeiramente um goleiro que saiba jogar com as mãos. Porque isso faz uma falta. Pode ser. Porque esse papinho aí não me convence mais. Se não souber jogar com a mão, não adianta nada. Eu concordo. Tem alguma dica pro Mar? Eu só fico... Miguel Ramírez. Eu já fico ansioso já pra soltar todas as piadinhas prontas que tem com o Mar aí, né? Logo, né? O barco deles afundando no mar, enfim, alguma coisa assim. Certamente vai ter bastante coisa aí pra gente pode começar a soltar agora. Pra gente ter bastante tempo.
Não, mas falando tipo, só um pouquinho do Inter em si, eu fico feliz que não tenha surgido nenhum jogador, assim, diferente, assim, pelo pouco do que eu acompanhei, né? Não, o Porto comentou ali do jogador, desculpa, não lembro nem o nome dele. Esse aí é Camisa 10 ali. Mas enfim, Lucas Ramos. Lucas Ramos. Não surgiu nenhum jogador, então, que tivesse uma grande atuação, então eu já fico mais tranquilo em relação a isso. Tá certo, então. Agora, né, a gente vai ter que ir pro bolão que eu não queria que existisse, né? Que é Grêmio e Ayacucho. Nossa senhora. Amanhã, quarta-feira, 10 de março de 2021, o Grêmio estreia na temporada 2021 contra o Ayacucho na pré-Libertadores, na primeira série de playoffs que o Grêmio vai ter que enfrentar para conseguir chegar na fase de grupos. Então já serão fortes emoções. E aí, Alexandre, o que tu acha que vai acontecer? O Grêmio vem bem mexido, já confirmado Paulo Vitor não vai ser o goleiro, talvez o Breno ganhe uma chance, talvez Vanderlei volte, Pinares provavelmente comece, e de resto é o resto. Sem Jean-Pierre, sem PP, que são notícias boas também. Acho que a gente deve ir com Pinares e Ferreirinha, né, ali nessas posições. Cara, amanhã acho que uma vitória tranquila, não vou nem chutar muito alto, assim, pra não... porque eu não tô confiando não muito. Virar meme. Não virar meme, né, mas uns já 2... virou, né, já virou. Já virei. Uns 2-0, né, mas é bem depressivo, cara, sério, é realmente uma sensação muito ruim, tá? 8 anos depois, né, que a última pré-Libertadores que a gente disputou foi em 2013, mas também era outro clima, era uma fase só, a gente tava com reforços. Cara, é uma sensação, assim, terrível, assim, preferia não... Olha, nem vou dizer, mas daqui a pouco ir pra uma Sul-Americana, sei lá, porque realmente é muito frustrante disputar esse tipo de jogo, assim. Mas amanhã 2-0, e aí a gente tem que se preparar pro Independente Del Valle, né, que provavelmente vai ser o adversário da fase seguinte, que aí o bicho vai pegar. Deixa eu dizer, Alexandre, que calma que a gente ainda pode ir pra Sul-Americana e talvez tu não goste tanto quando se classificar. Então, calma nessa hora. Cara, eu vou chutar um 3-0, cara, pro Grêmio, né? Não pro Ayacucho. Mas eu acho que o Grêmio tem que fazer, é obrigação do Grêmio fazer esse score, no mínimo esse score, pra, se quiserem ter férias, né? Se quiserem ter uma folga, eles vão ter que suar a camiseta amanhã, que é coisa que anda faltando. Os colorados aí podem agora já ser autorizados. Cara, pelo amor de Deus, o Yakult não existe, cara. O time não existe. É time amador, é time... Tu já viu jogar? Exatamente por isso. Os caras não existem. Exatamente por isso, ninguém nunca viu esse time jogar. Os caras classificaram para Libertadores, um mínimo de qualidade eles devem ter. Peru, Deve ser um baita time. É time de futebol 7 aqui, que joga no Planet aqui, da gurizada. Pelo amor de Deus, é 5-0 o Grêmio. Mas às vezes tem time que joga na grama sintética e que chega na final da Libertadores. É verdade. É verdade. Time que joga no 7 aí. Realmente. Não, aí é 11. Aí joga 11, mas é só 7 o negócio. Não, eu acho que, parafraseando até um ilustre gremista, Paulo Santana, né? Foi um mito do jornalismo gaúcho, né? Não tem como negar isso. Não percam amanhã o grande acontecimento mundial, às 9h30 da noite, Grêmio e Ayacucho. Eu não vou perder por nada esse jogo. É um jogo espetacular, divino, empolgante. E vai ser aí uns 3-0, 4-0 pro Grêmio, né? Porque acho que se acontecer esse crime aí, vai ter gente pedindo demissão na RH. Ou vão ser demitidos por justa causa, né? Podem escolher. Mas então tá, né? E querem chutar o do Inter já? Acho que a gente já pode ir. Eu não sei, agora vamos fazer uma reunião ao vivo aqui. Boa. Lavar roupa suja em público. A gente vai fazer jogo a jogo
A É gente o vai fazer. paredão falso, assim. Paredão falso. Talvez tenha um pelota falso. A gente fale aqui que vai ter, e aí talvez não vai tenha. ter. Então vamos deixar um mistério, Vamos fazer o bolão do jogo do Inter, aí se a gente gravar... Não, a gente vai ter que gravar, eu acho, porque se o Grêmio perder pro Ayacucho, como é que a gente não vai fazer? Esse jogo é importante, decisivo. Tá, então a gente guarda o jogo do Inter pro próximo, porque a gente vai gravar. Então a gente comenta tudo desse jogaço do Grêmio contra o Ayacucho, um espetáculo na arena amanhã, e projeta a estreia do Inter de Miguel Ángel Ramírez, ou apenas Ramírez, como preferirem. A gente comenta no próximo episódio, que será o primeiro da segunda temporada do PelotaCast. Então, acompanhem, confiram, comentem, deem like, compartilhem, façam tudo que der para fazer. Nos critiquem, olha, tá liberado. Se é só marcar o Alexandre ali e descer a lenha, fiquei meio Todas, a gente vai dar audiência, a gente gosta da polêmica. E é isso aí, gurizada. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu.